Ok, estamos de volta então para o segundo bloco. No primeiro bloco, né, abordamos muito sobre o bullying, né, conversamos aqui com os três convidados, mas o Leonan levantou uma bola muito bacana, Leonan, que é o cyberbullying, né, e o bullying no trabalho. Como você levantou a bola, já vou começar com você. O bullying no trabalho, Leonan, você que é empresário, há muitas reclamações de funcionários seus sobre isso. Alguém já chegou para você e reclamou sobre pessoas toda hora inconvenientes, né, intimando, enfim, falando sobre alguma coisa, apelidos? Dinho, é como a gente estava falando, o bullying ele é muito difícil de ser detectado, porque geralmente a pessoa que recebe o bullying, ela se retrai. Então é muito importante dentro da empresa, os chefes, os diretores, as pessoas responsáveis, na escola, diretores, professores, pais, essa participação da sociedade como um todo. A gente só vai conseguir combater o bullying, e é um combate permanente, porque isso é um problema que nunca vai ser 100% resolvido, através da participação das pessoas. As pessoas têm que estar envolvidas, o colega de trabalho que está observando isso tem que ter o prazer de ajudar o colega, tem que ter o detalhe de procurar a pessoa responsável para orientar. Olha, essa pessoa parece que não está gostando de determinada brincadeira, porque nós temos um problema na sociedade, que é a palavra bom senso. A gente sempre, quando vai discutir um problema, olha, vamos buscar o bom senso. Mas quando se colocam 10 pessoas numa mesa, cada um tem o seu senso. Então vira o meu senso, e não o bom senso de todos. Então você tem que buscar esse diálogo, essa observância dentro do trabalho, dentro das escolas, para se combater e se prevenir. A gente vê o caso do menino de Goiânia, você tem uma série de problemas que se programaram, que talvez um colega poderia ter observado, talvez um professor até observou, mas não se observou o tamanho do problema. Então, até quando eu levanto o debate das armas, é essa situação. Porque será que nós vamos ter uma sociedade melhor com mais pessoas usando armas e tendo direito de uso? Ou nós vamos aumentar o problema da criminalidade, que já é altíssima no Brasil? Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Acho que a doutora pode complementar mais como uma pessoa que entende mais do assunto. Eu acho que eu vejo por aí a importância da empresa, do empresário, da direção, estar atenta a buscar sanar esse problema que não vai ser resolvido. Eu acho que é uma coisa de constância, uma coisa de respeito ao próximo no trabalho, ao colega. Eu acho que tem tudo para se conseguir um ambiente melhor de segurança para que as pessoas possam progredir profissionalmente e ter o objetivo principal, que é viver em felicidade. Com certeza. Mas é isso mesmo que você falou, essa questão do bullying, ela inicia na escola, né? E termina lá na empresa. Termina na empresa. Porque o que acontece? Essa questão também que você levantou de observação é fundamental. É fundamental que todos dentro da escola, né, direção, funcionários, professores, alunos também, ajudem nessa questão de observar, porque se você observa que uma criança ou um adolescente, ele está muito isolado do grupo, né? Você vê lá, está lá no pátio, todo mundo, né, interagindo, e ele está lá quietinho no cantinho dele. Tem alguma coisa, com certeza, como ele colocou, né? De repente, lá no caso de Goiás, talvez não tenha chegado lá, né? Não tenham percebido a grande dimensão, né, que tinha tomado o problema. Mas isso já é um ponto que nós devemos ter cuidado. Quando existem alunos que se isolam, né, ele está sozinho, ele não está participando das atividades, e inclusive lá na empresa também. Exatamente. Né? Porque começa, como eu falei, começa na escola e termina na empresa. Então, na empresa, os funcionários estão lá num horário, né, que eles estão tomando café, um exemplo, né? E aí você vê todo mundo batendo papo e, de repente, tem um que não bate. Que está isolado. Né? É o mesmo caso daquele aluno que eu coloquei, né? Ele pode ser uma criança, ele pode ser um adolescente, né? Que essa faixa, como ele colocou, realmente, 5ª e 6ª série,
né, que hoje corresponde a 6º e 7º anos do ensino fundamental, mas quer dizer a mesma coisa, né, essa faixa aí realmente é muito preocupante, porque eles estão exatamente na fase biológica que eles estão começando a ter uma série de mudanças, né? Então, o menino, mudança de voz, aí começa a falar, né? Começa a falar e aí os outros começam a rir, mudança né? do Porque corpo, ele começa, né, grosso, isso aí. Exatamente. Né? E aí é uma questão que começa o bullying e a gente realmente tem que pesquisar, tem que observar e tem que chamar, né, se for necessário, para conversar a equipe pedagógica da escola, né, e educacional, tem que chamar realmente os alunos que você observar que podem ter algum tipo de problema desse, né, e inclusive os responsáveis também. Agora, nós temos também alunos tímidos, pessoas tímidas. Sim. Como eu posso diferenciar a pessoa tímida, que quer ficar no seu canto, quietinha, daquela que sofre bullying e a gente não percebe que naquele determinado momento? A pessoa tímida, ela se isola, mas existe algum momento que ela fala com alguém. Geralmente, é a questão da afinidade, né? Geralmente, ela se junta com alguém. Ou alguém que é tímido como ela, né? Ou alguém que se aproximou e ela sente confiança em relação a aquele colega, né? Agora, a questão do bullying, você já é, vamos dizer assim, já é uma questão que você observa que você nunca vê perto de ninguém, porque ele tem medo, né? Porque ele está sendo agredido. Então, quando você é agredido, você recua, né? Por que essas pessoas que são agredidas através do bullying podem ter problemas lá na frente? Porque isso vai interferir, com certeza, né? A pessoa, ela começa a acreditar, de tantas agressões que ela sofre, ela começa a acreditar que ela, de repente, passa a ser aquilo que os outros dizem, né? E aí as consequências podem, né, ela pode ter que ter um acompanhamento pelo resto da vida, se for uma coisa realmente grave, né, como consequência disso, e infelizmente nós vemos o caso dos suicídios também. Aqui no Brasil, inclusive, uma pesquisa realizada em 2010, com alunos de escolas públicas e particulares, revelou que as humilhações típicas do bullying são comuns em alunos de 5ª e 6ª série, né? Hoje 5º e 6º e 7º ano. E as 3 cidades brasileiras com maior incidência dessa prática são Brasília, Belo Horizonte e Curitiba, né? Enfim, vivemos numa cidade, né, pequena, Cordeiro, Cantagalo, Monerá, né, Macuco, até mesmo com uma chance maior de se antecipar a esses grandes centros, né, em relação ao tratamento de uma pessoa com a outra, né? As escolas hoje estão procurando viabilizar isso para as famílias ou até mesmo para o aluno, se antecipar ao bullying? Sim, como você falou, o índice nos grandes centros é maior, né? Essas cidades que você citou são grandes centros, né? Brasília, Belo Horizonte e Curitiba. Mas não quer dizer que, pelo fato de nós morarmos em cidades do interior, cidades pequenas, que isso não ocorra. Infelizmente, ocorre sim. O que acontece você colocou bem, é que pelo fato de nós estarmos mais próximos dos alunos, por questões, às vezes, até de número, né? Nós temos isso também no interior, né? A gente costuma ficar mais próximo, isso é muito bom. Facilita esse trabalho, entendeu? Esse trabalho de observar. Observar que, olha, ele não se isolava, por que agora ele não está participando? O que está acontecendo? E aí a gente da equipe pedagógica já chama aquele aluno, né? O que está acontecendo? De repente ele não vai falar, porque ele está com medo. Até porque, se ele está sofrendo bullying, ele é ameaçado.
Se você falar, eu vou fazer, né, alguma coisa com você. Então, tem que existir da parte da escola essa observação quando o aluno não sinaliza porque ele tem medo, e também dos pais, né, para observar nesse tipo de coisa, porque ele não vai falar com medo, né, da mãe ir na escola ou do pai ir à escola e chegar lá, né, aí o que vai acontecer, né? Ele já está sofrendo, né? Então ele fica com medo de falar. Com certeza. Falando agora um pouco do cyberbullying, é um tipo de agressão, né, que se passa pelos meios de comunicação virtual, né, como nas redes sociais, telefones e nas demais mídias virtuais. Uma pergunta aí, né, cada um responde da maneira que puder. Qual é a consequência, né? Existem duas consequências do bullying, do cyberbullying. Tão ou mais grave quanto o bullying físico, né? Qual que mais ocorre? É claro que ele pode ser mais grave, o cyberbullying, do que o bullying físico, ou ele tem uma diferença muito grande em relação a isso? Vamos começar com o doutor, então? Pode ser? Doutor Dominique? Eu não sou especialista da área de psicopedagogia ou psicologia, então a minha abordagem é segundo o campo do direito. E a gente diferencia com muita clareza a forma de lidar do bullying, assim chamado, dentro do ambiente escolar, para o que vem para o lado de fora, para o ambiente de virtual, por exemplo, principalmente porque parece, assim, uma impressão que talvez seja empírica, parece que do lado de fora são maiores de idade, são pessoas responsáveis, capazes, praticando crimes de diversas ordens. Você tem injúria, você tem calúnia, você tem difamação. Então a abordagem da justiça nessa espécie de conduta é uma abordagem mais enérgica do que se trabalharia numa abordagem do ambiente escolar. Cyberbullying praticado, comprovado, print de tela e tudo mais, é levar para a polícia, dependendo da circunstância, levar para o advogado, levar para o Ministério Público e buscar a apuração dos responsáveis por aquele ato, por aqueles atos de perseguição, lesão à honra, várias espécies de condutas que podem ser tipificadas como crimes, investigadas como crimes e condenadas eventualmente quem sofrer algum tipo de acusação ou ofensa pelas redes virtuais, pelas redes sociais, de modo geral. Ok, doutora Cássia, a consequência é mais grave ou seria a mesma coisa quanto ao bullying físico, o cyberbullying? O fato de estar agindo através da internet é tão grave quanto pessoalmente, né? Porque dependendo do tipo de agressão que a pessoa sofra, com certeza vai trazer consequências lastimáveis, né? Nós tivemos um caso uma vez, né, já tem muito tempo, bastante tempo, que acontece às vezes de alguém filmar, né, o outro, e depois, como você colocou lá, isso é espalhado pela rede e vira motivo de vergonha para a pessoa, né? Então, realmente, essa pessoa, pela sociedade, ela começa a ser marginalizada, né? Porque existe todo um preconceito em relação a isso. Então, ele realmente agride tanto quanto, né, quando o bullying acontece de maneira... quando é pessoalmente, pela internet também realmente é um problema sério. Sim, né? Portanto, também que não tinha nenhuma lei antes das fotos da atriz global, né, Carolina Dickmann, vazarem, enfim, fotos íntimas da mesma. Então, depois disso, foi criada a lei, né, da Carolina Dickmann e começou a ser trabalhado mais, né, juridicamente. É isso mesmo, doutor Dominique? Ou não? Não muito assim. Antes você tinha outras normas esparsas, mas que sempre garantiram a proteção da honra da pessoa. Talvez a lei Carolina Dickmann facilitou um pouco mais a atividade, só que, até confessando para vocês aqui, o que ocorre é o seguinte: eu não sou muito de aumentar
punições, eu não tenho a tendência de imaginar que a solução dos crimes sejam pelo aumento de pena. Só que mesmo após a lei Carolina Dickmann, ainda me parece serem muito leves as punições para os crimes de virtuais, para essa espécie de crime que a lei visa proteger. Eu acredito que, por exceção, nesse caso, as penalidades deveriam ser um pouco maiores e ainda assim respeitar a proporcionalidade. Sim, Leonan também concorda? Concordo. Eu acho que a questão do bullying digital, a gente só tem que observar que, em alguns casos, ele pode ter uma proporção maior do que o pessoal. E a consequência pode ser, talvez, irreparável para o dano da imagem da pessoa. Não para a atriz global, no caso, mas talvez, em alguns casos, pode ser irreparável para a carreira de um profissional, para a formação de um jovem numa universidade. E isso acarreta aí um preparo para se conviver com as consequências desse bullying aí para a pessoa para o resto da sua vida, provavelmente. Ainda mais um jovem que vai constituir família ainda, que vai ter filhos e tudo mais, conviver com isso. Então, eu vejo muito a questão da prevenção. Acho que a prevenção, como o doutor mencionou, a questão da legislação, ela é mais como consequência, ela tem que agir o pós-caso, né? O caso de polícia, o caso de registro, o caso de um processo de ação. Mas a questão da prevenção da sociedade como um todo, a sociedade está engajada no processo, engajada em acompanhar as pessoas, engajada em busca de uma sociedade melhor. Então, acho que é isso que a gente precisa para combater o bullying. Tá ok, então. Vamos para o terceiro bloco, né? E após considerações finais, né, de cada um e apresentação também do livro da doutora Cássia, né? Vamos para o terceiro bloco e já voltamos.